Olá, eu sou Geisiele, sou estudante da Faculdade Uninter do Polo João Monlevade de Minas Gerais. Hoje eu vim mostrar para vocês uma parte do seminário que está fazendo em grupo eu mais duas amigas da faculdade. A gente está fazendo um modo extensão, que é devido à pandemia, a faculdade pediu, que a gente pode estar disponibilizando para a gente estar fazendo do modo extensão. A gente vai falar sobre estágio supervisionado e gestão escolar. O curso é licenciatura em pedagogia, estágio supervisionado, gestão escolar, modo extensão. As alunas que vão fazer o trabalho composto são a André Cristine de Araújo, o RU dela é 21 44 697, o meu, Geisiele Gonçalves Barbosa, o RU 21 450 04, Luciele Abrantes Rossi Martins, o RU dela é 21 45 268. O nosso seminário, a gente escolheu vários temas e hoje eu vim falar um pouquinho sobre políticas de combate ao racismo na escola. É um tema muito debatido, muito comentado, nas escolas. O que é gestão escolar? Criada com o intuito de diferenciar e integralizar o contexto educacional. A gestão escolar tem como função otimizar processos diários, aumentar e melhorar a eficiência do ensino dentro da instituição. Nesse sentido, ela visa a proporcionar organização e articulação de premissas que asseguram um processo educacional nas instituições de ensino e desburocratizar atividades cotidianas. Diferente da administração escolar, que trata dos recursos materiais e financeiros disponíveis para a garantia da qualidade de ensino. A gestão escolar trabalha com a finalidade de dar significado aos recursos atribuídos e à forma como serão utilizados no processo da educação. Portanto, gestão escolar é a forma de administrar a escola como um todo, para o completo desenvolvimento educacional. O profissional responsável pela área deve observar as necessidades e particularidades de cada setor, promovendo uma melhor relação e desenvolvimento das atividades. Ademais, é preciso ter habilidades de gerenciamento em aspectos que vão do plano pedagógico às questões financeiras, ou seja, dar atenção à instituição como um todo, não apenas no foco de negócio que é o ensino. Seu objetivo é orientar a busca de resultados e fortalecimento da liderança, motivando as equipes no alcance dos objetivos, além de enfatizar a qualidade do currículo por competências e promover estímulos à participação dos pais no processo de busca da excelência do ensino-aprendizagem. A gestão escolar envolve vários setores. Entre eles, podemos citar 4 áreas principais: gestão pedagógica, gestão administrativa, gestão financeira e gestão de eficiência. Elas precisam estar em constante sintonia para o bom funcionamento da instituição. Logo, o gestor precisa integralizar os diferentes setores em prol do desempenho escolar. Para começar, vamos entender o que é racismo estrutural. Aqui eu vou estar passando um videozinho para vocês entenderem um pouquinho sobre o racismo estrutural. Até 1888 éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe, e atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos até 1888 um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas,
que dizia, né, que os negros eram de raça inferior e por conta disso a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. Olha pra frente, seu preto safado! Vamos, selvagem! Entra logo aí! Quando o Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do Ato de Império que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar pra gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, boca assim, não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais, dentre elas a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque na verdade o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pernambuco fez sobre racismo institucional, mostrando como o nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho. Que há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abarrotadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio grupo que comanda o país. Agora eu vou falar um pouquinho sobre políticas de combate ao racismo na escola. Mesmo após 130 anos do fim da escravidão,
ainda não fizemos da educação um caminho para eliminar a desigualdade entre brancos e negros do Brasil. O acesso à educação de qualidade é um direito de todos os brasileiros. Mas na prática, sabemos que isso não acontece. Após 130 anos de abolição da escravidão no Brasil, a desigualdade racial ainda é persistente na nossa sociedade. E, portanto, também dentro da escola pública. Basta olhar os dados de ensino básico, onde se vê o cenário preocupante para a juventude negra. Em 2015, realizamos um levantamento com base na pesquisa nacional por amostra de domicílio PNAD e IBGE. Os resultados indicaram que 30% da população negra, pretos ou pardos, não completava o ensino fundamental antes dos 16 anos. Além disso, só 56,8% da população preta e 57,8% parda entre 15 e 17 anos continuavam no ensino médio. Números como esses expressam um cenário grave por si só, mas que fica ainda pior quando essas estatísticas são comparadas àquelas correspondentes à população branca. Também em 2014, aos 16 anos, 82% dos alunos brancos terminavam o ensino fundamental e entre aqueles com idade entre 15 e 17 anos, 71% estavam na escola. O racismo é perigoso na educação das crianças. Canal Preto. Aqui eu vou mostrar um outro vídeo para vocês explicando melhor a respeito. O estrago que o racismo provoca na criança. Não tem André Luiz, Orixá, Jesus Cristo, Bezerra de Menezes, não tem ninguém que vai mudar essa lógica. Porque o racismo é uma violência que ele não vai sair da sua cabeça. Na questão da educação, eu fico pensando assim, como que os rituais pedagógicos fortalecem o racismo. O movimento negro já denuncia isso desde 1930, desde 1940, centenário da abolição, 88. Nós fomos ao MEC dizendo que a gente precisava de mudar a escola. Então, eu acho importante trazer a história para a gente lembrar que o movimento negro sempre foi um sujeito político ativo. E a gente entregou esse protocolo para o MEC falando é preciso discutir, porque a gente já entendia que rendimento escolar tem a ver com afetividade. Não discute DEB sem discutir racismo. Não discute avanço educacional sem trabalhar a autoestima da criança negra. O racismo está ligado diretamente ao processo de ensino-aprendizagem. Não é à toa que todos os projetos de turmas aceleradas, ou dificuldade de aprendizagem, ou turmas com um número mais atrasado, quando as pessoas colocam essa turma é mais desenvolvida, essa aqui é pior, as crianças negras estão em todas as turmas consideradas piores. Nós somos geneticamente capacitados, como qualquer outra pessoa branca. Se o projeto Genoma já disse isso, a ciência já legitimou isso, por que é que a gente está congelado naquele lugar do não saber? É porque a professora negra que não encosta na mão da criança negra está fazendo com que ela se retraia e ela tenha vergonha da sua identidade. É porque o professor negro que chega na sala de aula e já tem o destino traçado de onde é até onde essa criança negra vai chegar, ele está contribuindo para o desenvolvimento desse menino. Não tem condições dessa pessoa querer avançar, deixando ele sempre calado, amuado, invisível. Não fala da cultura, porque o menino negro, que é de candomblé, que não pode vestir a roupa branca dentro da escola, porque sabe que vai ser retaliado, e que a gente tem vergonha de pegar o livro de história na 5ª série e ver a nossa história, que começa os escravos. Ninguém fala dos reis, das rainhas, da resistência. Se todo modelo que a escola traz é negativo, como é que a gente vai ter rendimento escolar, gente? Se eu trabalho o dia inteiro, vou estudar só de noite em escola pública, lá longe, onde eu moro na periferia, como é que eu vou chegar igual e ter o mesmo rendimento? Eu lanço um livro falando exatamente sobre isso, Bullying Não, Isso é Racismo? Negras em Confidências, relato de mulheres negras que sofreram violência no ensino fundamental. O bullying te descaracteriza, mas o racismo te desumaniza. E o curioso é que eu tenho escritoras no meu livro de 70 anos que conta a história aos 6 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos, o Paulo José da Silva, ela sabe o nome do agressor, ela sabe a época que foi, ela sabe a situação que aconteceu, porque o racismo é uma violência que ele não vai sair da sua cabeça. Então a gente pega relatos como esse para dizer para o professor, preste atenção, porque a sua atitude é um ritual pedagógico que fortalece o racismo, o silêncio curricular e por aí vai. Então a Lei 10.609 foi um avanço, mas eu acho que o movimento negro teve uma grande sacada.
Se nós fomos, né, para o povo negro, proibido de frequentar a escola pública, uma época da história do Brasil, a gente volta para dentro da escola para ensinar o professor a trabalhar a questão racial na escola. Porque a nossa entrada na escola não podia ser uma entrada impositiva. Então a gente começou a trabalhar a identidade dos professores. Antes de fazer o trabalho com os alunos, a gente trabalha a identidade dos professores. Vem cá, vamos sentar aqui. Porque essa é a armadilha que o racismo negou. Então, seu pai é preto, a sua mãe é branca, você pode ser branco se seu pai é preto? Como que é isso? Vamos ver quem que nós somos? Nós estamos falando de quem mesmo? Então, trabalhar a identidade do professor, porque eu costumo dizer que professor que olha para o espelho e não acha sua cara preta legal, não vai trabalhar 10.639. Eu digo sempre aos professores, se você não dá conta de trabalhar a questão racial na escola, se você não dá conta de entender sua identidade racial, saia da escola. Porque o estrago que o racismo provoca na criança, não tem André Luiz, Orixá, Jesus Cristo, Bezerra de Menezes, não tem ninguém que vai mudar essa lógica. Porque são situações aparentemente sutis, mas extremamente eficazes para deformar a gente pro resto da vida. Eu acho que a educação pra gente passa por aí. Não é só a educação formal. A educação para a cultura negra não é nem a escola, não é nem o pós-doutorado. Para nós, a pessoa mais sábia é a pessoa mais velha, que já aprendeu com a vida. Por isso que a gente fala que quando morre um negro, um velho, um idoso negro, é como se tivesse queimado uma biblioteca inteira pela sua sabedoria, pela sua experiência e pelas formas que vão ensinando a gente a se educar, a respeitar os mais velhos, a falar mais baixo, a pedir bênção, a reverenciar outros valores que a escola não vai conseguir. E a gente ainda precisa da escola, mas a gente tem outras formas de educação que eu acho que são muito mais eficazes, que garantem a gente. Então, eu acho que a escola tem muito o que aprender com o movimento social negro. Então, gente, o que esse vídeo quis mostrar? Justamente o que? A importância de combater esse racismo, né? Principalmente dentro da sala de aula. Porque, infelizmente, a gente já vê relatos, até mesmo de próprios professores, que têm racismo ou com eles mesmos, pelo seu tom de pele, pela sua cor, ou até mesmo com os alunos, né? Como esse vídeo aí pôde relatar. Infelizmente, assim, a sociedade julga muito e coloca o negro como assim, né? Sendo a pior pessoa do mundo, é a pior nota, a pior sala, pior tudo. E muitas das vezes eles superam muito mais do que a gente pensa. Então a gente não pode pensar simplesmente, né, pelo fato de a gente olhar o tom da pele. Porque a pele hoje em dia não significa nada. A gente tem que olhar principalmente, acima de tudo, é o caráter que cada um tem. Que eu acho que é o principal em relação a isso. Então, né, a gente focar mais nesse tema dentro da sala de aula e tentar acabar com o racismo, porque os negros são gente como qualquer uma outra pessoa e temos que respeitar e igualar a sociedade como um todo. Mudança dentro da escola. As diferenças expressas nos dados muitas vezes manifestam-se em forma de discriminação e preconceito. Mesmo dentro da escola, em São Paulo, a cada 5 dias há um caso de injúria racial nas instituições de ensino público e privado, de todos os níveis. Segundo a Secretaria de Segurança do Estado, por isso é necessário que os professores saibam lidar com essas situações, o que exige preparo e formação. É o que eu falei. Muitas das vezes, os profissionais que estão ali, eles não estão capacitados para falar de certo tema, de conversar com os alunos, porque às vezes até eles mesmos têm preconceitos com eles. Então, assim, a gente tem que tentar acabar com isso. E não tem preconceito, não existe tom de pele, não existe diferença de raças, né? Não existe nada disso. A gente tem que tratar todo mundo igual. Além disso, é essencial colocar em prática as leis que buscam combater o preconceito racial nas escolas. A Lei 10.639, selecionada em 2013,
por exemplo, determina o ensino obrigatório da cultura e história afro-brasileira na educação pública e privada. De acordo com o Censo Escolar 2015, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, contudo, um quarto das escolas públicas não abordam racismo no currículo. 4 em cada 10 instituições não pautam o tema da desigualdade social. E 52% do total não tratam da diversidade religiosa. É necessário debater esses temas se quisermos construir uma sociedade mais justa e livre da desigualdade racial. Mudança fora da escola. As desigualdades de acesso e aprendizagem presentes na educação básica arrastam-se por toda a escolaridade. Levando isso em conta, foram criadas as chamadas políticas de cotas, que visam corrigir a dívida histórica que o Estado brasileiro tem com a população negra. Para Freire David Santos, presidente da ONG Aducafru, é preciso olhar especialmente para escolas de bairros pobres, o que pode ser feito por meio da valorização dos professores. Essas instituições devem receber os melhores profissionais e eles devem ser incentivados a lecionar nessas regiões com salários maiores. Os alunos de periferia aprenderão mais com docentes preparados e mais motivados, afirma. Ele também destaca a importância da escola em promover condições para o aprendizado, dada a situação de vulnerabilidade em que se encontram muitos dos alunos negros de classes sociais mais baixas. É preciso investir em escolas de ensino integral. As crianças estão em condições adequadas para aprender se a escola oferecer alimentação e promover as habilidades em outras áreas, como música e esporte, afirma Freire David. Para ele, não teremos uma sociedade racial e socioeconomicamente mais justa, enquanto não colocarmos a educação como um ponto central dessa mudança. Isso passa pela decisão de investir nas crianças e jovens negros por meio da educação de qualidade, acessível a todos, que combata todo tipo de desigualdade, preconceito e discriminação. Os reflexos da falta de acesso são percebidos na aprendizagem, segundo dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SEAB. De 2015, 44,8% dos alunos brancos do 9º ano do ensino fundamental tinham aprendido adequadamente português. O mesmo índice era de 30,8% e 24,5% entre os estudantes pardos e pretos, respectivamente. Na matemática, a situação se agravava. 27,4% dos brancos tinham domínio adequado da disciplina, contra 15% dos pardos e 10,7% dos pretos, com o mesmo desempenho. Combatendo o racismo na escola. Abordagens possíveis. Não há uma única forma de manifestação do racismo, tampouco de combatê-lo. No ensejo do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o Centro de Referências em Educação Integral reuniu experiências bem-sucedidas de escolas e educadores que apontam caminhos para lutar contra o preconceito. Entre as estratégias utilizadas para estimular atitudes mais inclusivas e o respeito às diferenças, destacam-se debates, brincadeiras e contações de histórias com bonecos, o reconhecimento de situações discriminatórias, bem como a incorporação de narrativas que tragam os negros como protagonistas. Da educação infantil à superior, é essencial conhecer e ressaltar o protagonismo africano e afro-brasileiro na produção do reconhecimento, como Dandara, Acotirini, Milton Santos, João José Reis, Muniz Sodré, Conceição Evaristo
Chiquinha da Silva e relacionar esses exemplos positivos a cada um de nós estudantes negros, aponta Eduardo Oliveira, professor de História e Cultura Africana e Afro-Brasileiro na Universidade Federal da Bahia, UFBA. Dos testes, efeitos do racismo em crianças. Aqui mais um vídeo para mostrar para vocês mais um pouquinho do nosso trabalho. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Mi ha offeso. Chi? Tu. Perché? Perché mi hai chiamato nero. Perché ti offendi? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello mi sta guardando storto. Como vocês podem ver esse vídeo aí, assim, se vocês forem pensar, é um vídeo muito forte, porque ali foram crianças, né, que foram, um adulto perguntou para elas, onde tinham duas bonecas, uma boneca negra e uma boneca branca. Então tudo de ruim era a negra era feia, a negra era má, e enquanto a branca, ela era bonita, ela era boa. Por quê? Porque ela era branca, dos olhos azuis, e a outra era negra. Então, o que quer dizer com isso? Que a sociedade, ela julga as pessoas pela beleza, por fora, e esquece de olhar o dentro, né? Então, assim, ali a gente percebe que as crianças tudo julgam somente a boneca negra, que ela é ruim, que ela não presta. Só que no vídeo, se pararmos para observar, as crianças são todas negras. Então, assim, a sociedade ensina que o bom, que o bonito, que tudo o que pode ser feito de bacana é só o branco. E olha aí como que o pensamento já está assim, de crianças pequenas, pode olhar que elas não devem ter nem 10 anos, e já tem esse pensamento que é só o branco que presta, e que o negro é ruim. Então não é isso, né? Então, mais uma vez, a gente pede para combater o racismo, principalmente já pelas crianças, para já ensinar ela
que temos que parar de pensar, né, no que só o branco que consegue ter um futuro bom, que consegue ter as coisas. O negro também consegue, só basta ele querer, que ele vai conseguir também. Cultura negras nas paredes. Em Aracruz, interior do Espírito Santo, o Centro Municipal de Educação Básica Mário Leal Silva desenvolveu ao longo de um ano um projeto para estimular intervenções individuais e coletivas contra o racismo na escola, avançando em diferentes frentes. A primeira etapa consistiu em um levantamento do perfil dos alunos e um diagnóstico para entender de que forma a escola abordava o preconceito racial, seguido por uma conversa com professores, familiares e funcionários. Da educação infantil à superior, é essencial ressaltar o protagonismo africano e afro-brasileiro na produção de conhecimento, aponta Eduardo Oliveira, da UFBA. Este encontro serviu para reforçar a importância da participação de todos no combate a essa violência e para a direção identificar atitudes preconceituosas na escola sem mencionar nomes, com o intuito de esclarecer o que são atitudes racistas e de que maneiras sutis ou evidentes elas se manifestam no dia a dia. A instituição também abriu a conversa para que a comunidade escolar pudesse contar histórias de quando viveram ou presenciaram situações discriminatórias. Para quem não quisesse se expor, foi oferecida a oportunidade de relatar a história em uma folha e entregá-la posteriormente para a direção. As paredes da escola foram tomadas por diversos murais ao longo do ano, resultado de trabalhos desenvolvidos por alunos, apresentando temas como a tradição e palavras africanas e as influências culturais da África do Brasil. Outros funcionários também se engajaram na missão. As merendeiras, por exemplo, preencheram o espaço com receitas africanas que passaram a preparar na cantina. As reuniões de familiares também se tornaram palco para discussão. Os familiares compartilhavam com grupos peças ou elementos de sua cultura. O encontro também servia para discutir a responsabilidade de todos para um convívio sem preconceitos. Por fim, a direção combinou com familiares, professores, alunos e funcionários que, em casos de discriminação, os envolvidos participariam de uma conversa mediada pela gestão. A proposta é adotar um tom menos punitivista e mais educativo. Igualdade racial na educação infantil. Em São Paulo, a Escola Municipal de Educação Infantil Nelson Mandela recorreu a bonecos de pano para abordar esse assunto. Os pequenos, por sua vez, espalham atitudes e falas de adultos carregados de preconceito. A diretora Cibele Rácio contou que trouxe um boneco negro do tamanho real para a escola e explicou para as crianças que se tratava de um príncipe africano chamado Azizi Aboyomi. Isso já foi um choque para boa parte das crianças, porque ele era um príncipe, mas não tinha olhos azuis e cabelos louros, diz a diretora sobre o primeiro boneco que levou à escola ainda em 2011. Em seguida, teve início a um processo de conversa com as crianças sobre aquele personagem. Usando a imaginação, professores e alunos criavam a história de Azizi. Estudar esse príncipe permitiu que os alunos falassem sobre a própria vida, uma abordagem mais lúdica sobre o racismo. Especialmente nessa idade, funciona melhor, disse Cibele. Pouco tempo depois, o personagem ganhou uma esposa e filhos, abrindo mais possibilidades de discussão,
como gênero, diferentes configurações de família, relações interrelacionais. Preconceito, estereótipo e discriminação. Aqui mais um vídeo para explicar melhor o que estamos falando. Vamos fazer o seguinte, nós vamos te mostrar algumas imagens agora. Diga em voz alta ou só pelo pensamento se você viu uma arma ou um objeto diferente de uma arma. Como você acha que foi? A maioria das pessoas que faz esse tipo de tarefa confunde mais facilmente a furadeira com o revólver quando logo antes da furadeira aparecer é apresentado rapidamente o rosto de uma pessoa negra. Mas quando o rosto de uma pessoa branca é apresentado antes da furadeira, as pessoas confundem bem menos a furadeira com o revólver. Se você acha que viu um revólver nas duas últimas vezes que mostramos as imagens, você cometeu esse mesmo erro. Essa é uma tarefa que foi usada em uma pesquisa para estudar o preconceito. Um caso dramático pode nos ajudar a entender o que está por detrás dessa tarefa. Em 1999, um jovem negro e imigrante chamado Amadou Diallo morava nos Estados Unidos e estava na porta de sua casa à noite, quando foi abordado por 4 policiais em uma viatura. Assustado com a abordagem, Amadou tirou a sua carteira do bolso, mas logo depois disso ele foi atingido por 19 tiros, dos 41 tiros que os policiais dispararam contra ele. Eles confundiram a carteira de Amadou com uma arma, assim como muitas pessoas confundem uma furadeira com uma arma na tarefa que fizemos no início do vídeo. Antes de falar mais sobre preconceito, vamos entender um pouco melhor sobre o que está por detrás dele. Uma das coisas mais básicas e espontâneas que a nossa mente faz é categorizar. Isso ocorre porque o cérebro não dá conta de processar todas as informações disponíveis em um ambiente, e por isso ele costuma usar atalhos na hora de processar informações. Categorizar coisas economiza nosso tempo, nossa atenção e nos torna mais preparados para lidar com mudanças no ambiente. Mas categorizar também pode nos levar a erros, principalmente quando o que estamos categorizando são pessoas, e nós fazemos isso o tempo todo sem nem perceber. Categorizamos as pessoas em diferentes grupos, como mulheres, japoneses, americanos ou roqueiros. Esses grupos são diferentes exemplos do que chamamos na psicologia de estereótipo. Um estereótipo é aquilo que acreditamos sobre como são as pessoas que fazem parte de um determinado grupo. Já o preconceito é uma avaliação afetiva que possuímos sobre um grupo. O preconceito tem a ver com quanto que, de um modo geral, você gosta ou não dos membros de um grupo. Você pode estar consciente desse preconceito e até mesmo tentar convencer os outros a sentir o mesmo que você sente por um grupo, mas nem todo preconceito é assim. Também ocorre o que chamamos na psicologia de preconceito implícito. É uma avaliação que possuímos sobre um grupo, mas que não necessariamente temos consciência dela. Ainda assim, o preconceito implícito pode nos levar a agir preconceituosamente com outros, mesmo que de maneiras mais sutis e veladas. Por exemplo, em um estudo, pessoas que tinham um preconceito racial implícito maior eram menos simpáticas e comunicativas quando interagiam com o negro. Tanto estereótipos quanto preconceitos podem levar uma pessoa a discriminar alguém. A discriminação ocorre quando uma ou mais pessoas são tratadas de um jeito diferente por serem percebidas como parte de um grupo. E esse tratamento diferenciado pode tanto desfavorecer quanto favorecer a pessoa discriminada. O exemplo radical disso foi a segregação racial estabelecida no Apartheid, que prevaleceu como regime político na África do Sul até os anos 90. Reconhecer que as pessoas categorizam automaticamente tanto cadeiras quanto pessoas não é o mesmo que validar ou concordar com esse fato. Negar que isso ocorre não resolve o problema, por pior que seja reconhecer isso. A violência ou desfavorecimento de qualquer pessoa pelo mero fato de ela ser percebida como parte de um grupo é algo que não desejamos em uma sociedade democrática, já que um dia alguém pode querer agir assim com você por achar que você faz parte de um grupo que ela não gosta. O conhecimento sobre o preconceito pode nos ajudar não só a entender os aspectos mais básicos da nossa mente social, que influencia várias das nossas interações com os outros no dia a dia, mas também pode nos ajudar a diminuir o preconceito, ou pelo menos o seu impacto no comportamento das pessoas. Aqui a gente pode retratar mais uma vez em questão, como a sociedade julga. Como o negro em si é julgado. Aqui no vídeo mostra um exemplo de uma arma, uma furadeira. Passa um bonequinho negro e um bonequinho branco. E passa bem rápido, então assim, o cérebro da gente consegue captar muito rápido o que vê. E quando tá ligado ao personagem negro, a gente já pensa logo que é uma arma que vem antes, e não uma furadeira. E o branco, o cérebro da gente já vai logo já pensando que ele é uma furadeira. Igual mostra também, que o rapaz negro foi morto porque foi confundida a carteira dele com uma arma. Então assim, ele não teve tempo nem de mostrar o que ele tinha.
e já foi morto. Então, assim, infelizmente é o que a gente fala e a gente bate muito nessa tecla, em questão a sociedade ela julgar o negro como sempre ruim, né? Ele é marginal, ele é isso, aquilo, e nem sempre é assim. A gente já viu tantos casos já de branco fazer muito mais coisa do que o negro, e o negro ser julgado e o branco não. Então é isso que o vídeo fala. Combatendo o racismo na escola entre os educadores. No esforço de incluir a discussão nas aulas, a diretora da CMEB, Mário Leal Silva Mônica Louven, apresentou o filme O Triunfo, que se trata da hostilização contra alunos negros e das ações de um professor para mudar isso, e debateu as soluções encontradas pelo personagem com seu corpo docente. Em seguida, formularam juntos sugestões de como introduzir conteúdos ligados à cultura africana no planejamento das aulas, como a leitura de textos e análise de pinturas e desenho, e posterior produção, que foi exposta nos murais da escola. Em suas aulas, o professor Eduardo Oliveira, da UFBA, tenta mostrar como o racismo transforma diferença em desigualdade para perpetuar privilégios. Se quisermos quebrar este ciclo, diz, é preciso compreender as origens do preconceito, nosso país e a produção de conhecimento dentro das aulas, das escolas e da academia. O racismo não se perpetua por argumentos racionais, mas por uma percepção deturpada de outro. Por isso é preciso ler o corpo dos nossos estudantes com dignidade e respeito e começar a educá-los, para ver as diferenças como oportunidade de enriquecimento de nós todos. É ler o cabelo, a cor da pele, lábios e nariz sem uma caracterização negra, para inclusive aumentar a autoestima dos alunos. Coloca. Também assim, né, como a sociedade fala muitas vezes, eu já cansei de escutar, aquela negra é bonita, aquele negro é bonito. Por que o negro é bonito? Só pelo fato assim dele ser negro, aí fala que ele é bonito. Então assim, fica uma frase tão pesada. A gente não tem que falar aquele negro é bonito, aquela negra é bonita, só pelo fato da pessoa ser negra. Não se, nossa, aquela pessoa é bonita, que homem bonito, que mulher bonita. Mas não, tem que colocar na frase que o negro é bonito, que a negra é bonita, sabe? Então, infelizmente, sempre tem essas argumentações, essas falas que a sociedade fala que não concordo com isso, não. Se para os professores cabe a atenção aos corpos e a valorização da cultura africana por parte dos gestores, cabe integrar e garantir a efetivação das legislações sobre o ensino da cultura e história africana no projeto político-pedagógico da escola, tornando-as presentes não só na sala de aula, mas também no espaço de administração, da merenda, da limpeza e segurança. E no cotidiano, no chão da escola, que a gente pode ter uma ação transformadora para que possamos concretamente reconhecer os direitos de todos os cidadãos, particularmente de negros e negras, que têm sido vilipendiados nos últimos 500 anos da nossa história, conclui o professor da UFBA. Lei 10.639/2003, o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil sempre foi lembrado nas aulas de história com o tema da escravidão negra africana. No presente texto, pretendemos esboçar uma reflexão acerca da Lei 10.639/2003, alterada pela Lei 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino da história
e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares do ensino fundamental até o ensino médio. Uma primeira reflexão que devemos fazer é sobre a palavra escravo, que foi sempre atribuída a pessoa em determinadas condições de trabalho. Portanto, a palavra escravo não existiria sem o significado de que o trabalho e das condições para o trabalho. Quando nos referimos em uma sala de aula ao escravo africano, nos equivocamos, pois ninguém é escravo. As pessoas foram e são escravizadas. O termo escravo, além de naturalizar essa condição às pessoas, ou seja, trazer a ideia de que ser escravo é uma condição inerente aos seres humanos, também possui um significado preconceituoso e pejorativo que foi sendo construído durante a história da humanidade. Além disso, nessa mesma visão, o negro africano aparece na condição de escravo submisso e passivo. A Lei 10.639 de 2003 propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana. Por exemplo, os professores devem ressaltar em sala de aula a cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da sociedade brasileira, na qual os negros são considerados como sujeitos históricos, valorizando-se, portanto, o pensamento e as ideias de importantes intelectuais negros brasileiros. A cultura, música, culinária, dança e as regiões de matrizes africanas. Com a Lei 10.639 de 2003, também foi constituído o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, em homenagem ao dia da morte do líder quilombola negro Zumbi dos Palmares. O Dia da Consciência Negra é marcado pela luta contra o preconceito racial no Brasil. Sendo assim, como trabalhar com essa temática em sala de aula? Os livros didáticos já estão quase todos adaptados com o conteúdo da Lei 10.639 de 2003. Mas com as ferramentas que os professores podem utilizar em sala de aula são múltiplas. Podemos recorrer a iconografias, imagens como pinturas, fotografias e produções cinematográficas. Ações de combate ao racismo na educação no Brasil. Aqui se perguntar qual é o sentido do verso do poeta para a educação popular brasileira? Uma resposta possível é que o 20 de novembro ressignifica a história do Brasil, permitindo para as novas gerações de brasileiros o acesso a outra versão de experiência negro-africana do país, que tem início na Constituição de Quilombo do Palmares. O Quilombo foi uma utopia da liberdade e luta que, contra o escravismo imposto pelo colonialismo português, resistiu entre 1597 e 1695, quando foi destruído. Entre os fatos e mitos, como acontece em todos os eventos históricos da importância seminal, os inúmeros coletivos negros espalhados pelas universidades brasileiras que surgem a partir das políticas públicas de ações afirmativas ao adotar a expressão quilombos universitários ou expressões como quilombagem, estão reivindicando por si outra história que não é oficial. Uma história do Brasil que, ao mesmo tempo, ultrapassa os limites de versão de colonizar e se conecte com as lutas dos negros no Brasil e na América. A escrita dessa história já teve início por outras gerações que lutaram para diminuir os impactos do racismo na geração seguinte. Portanto, os marcos da nossa linha do tempo os privilegiam. A fase de reivindicação por igual acesso à educação se estende até 1950. A partir daí, estamos na fase de negociação da resignação da história do negro no Brasil, marcada pelo surgimento do movimento negro contemporâneo em 1978. Em 2003, com a aprovação da Lei 10.639, que alterou a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, criou-se a exigência de recontar a história do Brasil, considerando a contribuição do negro.
1945, início da fase de reivindicação, Convenção Nacional do Negro Brasileiro. A convenção lançou o manifesto à nação brasileira, reivindicando que nova Carta Magna explicitasse a origem étnica do povo brasileiro, definisse o racismo como um crime de lesa prática e punisse a sua prática como crime. 1950, primeiro Congresso de Negro Brasileiro. O Congresso elegeu, na declaração final, pautas junto ao Estado brasileiro, o estado da história do continente africano e dos africanos e a luta dos negros no Brasil. Início da fase de negociação, Conferência Geral da Unesco. A conferência escolheu o Brasil para uma investigação piloto de contatos entre raças e etnias com o objetivo de determinar os fatores econômicos, políticos, culturais e pedagógicos favoráveis ou não a relações hormonais entre raças ou etnias. 1987, Convenção Nacional de Negro pela Luta Constituinte. A convenção dirigiu aos membros da Assembleia Nacional Constituinte reivindicações, entre outras, de obrigatoriedade do ensino de história da África e do negro no Brasil, em todos os níveis de educação. 1995, início da fase de reescrita e ressignificação, Marcha Zumbi dos Palmares. O Programa de Ação de Marcha enfatizou a cultura homogeneizadora e eurocêntrica da educação brasileira e a necessidade da revisão de conteúdos curriculares, a fim de contemplar o respeito e o reconhecimento da diversidade. 2001, participação da delegação brasileira na Conferência Mundial em Durban, África do Sul. Este evento influenciou positivamente a percepção da comunidade internacional sobre o comprometimento do Brasil em relação à promoção dos direitos humanos. O país projetou-se globalmente como vanguarda na defesa do combate à discriminação contra minorias. 2003, aprovação da Lei 10.639. A lei alterou a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional e tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio de todo o país. 2004, aprovação da Resolução número 1 e parecer número 3. Os documentos do Ministério da Educação estabeleceram as chamadas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Criação do Museu Afro-Brasil. O museu, criado por seu curador Emanuel Araújo, foi pensado como uma instituição voltada ao estudo das contribuições africanas à cultura nacional. Desde 2009, o museu tornou-se uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. 2012, aprovação da Lei de Cotas. A Lei número 12.711 garantiu a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas universidades e institutos federais. As vagas reservadas a cotas foram subdivididas para estudantes de escolas públicas com recorte de renda per capita e autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 2016, aprovação da porcentaria MEC número 13/2016. A portaria dispôs sobre a indução de políticas de ações afirmativas voltadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência na pós-graduação. O texto considerou o Estatuto da Igualdade Racial, a constitucionalidade atribuída às ações afirmativas pelo Supremo Tribunal Federal e a Lei de Cotas. O racismo é estrutural na escola, importância de uma educação antirracista. Entenda
como o racismo se manifesta em espaços educativos e a importância de combatê-lo para a educação de qualidade. Quando analisamos os indicadores de escolaridade da população com recorte de raça ou dados de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE 2018, apontam uma evidente desvantagem da população negra ou parda. Já na educação infantil, o acesso a esse direito apresenta índices diferentes conforme o grupo racial. 53% das crianças pretas ou pardas de 0 a 5 anos de idade frequentavam creche ou escola em 2018, contra 55,8% das crianças brancas. Quando analisamos os indicadores de escolaridade da população com recorde de raça, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2018, apontam evidente desvantagem da população negra ou parda. Já na educação infantil, o acesso a esse direito apresenta índices diferentes conforme o grupo racial. 53% das crianças pretas ou pardas de 0 a 5 anos de idade frequentavam a creche ou a escola em 2018, contra 55,8% das crianças brancas. Pessoas de 18 a 24 anos de idade, com menos de 11 anos de estudo e que não frequentavam a escola, segundo os quintos da população, em ordem crescente de rendimento mensal domiciliar por per capita por cento. Aqui, né, uma tabela, um gráfico mostrando em questão, né, das crianças nas escolas. De acordo com os dados trazidos pelo relatório Reprovação, Distorção, Idade Séria e Abandono Escolar, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, metade dos mais de 910 mil estudantes que deixaram as escolas municipais e estaduais de todo o país em 2018 eram pretos ou pardos, 453 mil. Além disso, a população preta, parda e indígena tem entre 9% e 13% de estudantes reprovados, enquanto entre brancos esse percentual é de 6,5%. Também vale notar que, de acordo com o documento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e Neto, perfil do educador de educação básica realizado com dados do Censo Escolar 2017, 42% de docentes da educação básica eram brancos, contra 4,1% de pretos e 25,2% de pardos. Racismo estrutural e educação antirracista. Quem nunca para olhar esses números e perceber como refletem as desigualdades da sociedade brasileira, não se dá conta de que elas são fruto de racismo estrutural presente em nosso país. Isso quer dizer que ele permeia ainda que inconscientemente as razões e estruturas de dificuldades, instituições de sociedade, como o próprio ambiente escolar. Para explicar melhor o fenômeno e destrinchar o assunto, o portal SEMPIC Educação conversou com Iracema Santos do Nascimento, professora doutora da Faculdade de Educação da USP, FEUSP, e ex-coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito da Educação 2005 a 2014. Nessa entrevista, Iracema ressalta a importância desse debate, que é uma luta de muitos anos no movimento dos negros, e quais ações e políticas públicas precisam ser priorizadas para que haja uma educação de qualidade para todos e todas. O racismo estrutural estrutura a sociedade brasileira desde a invenção portuguesa nessas terras. Assim, quando pensamos na organização das nossas escolas, essa discussão não existia. Atualmente, a educação antirracista,
que vem sendo proposta há décadas, ganhou bastante força e esse debate tem sacudido todas as pessoas negras e não negras, brancas e não brancas, e não mais compactuar com essas estruturas. Esse é um chamado ético que se impõe pela força da causa defende. Como a gente pode perceber o racismo estrutural no universo escolar? A percepção do racismo estrutural na escola, assim como em outras instâncias, é algo que, por sua vez, se torna difícil, porque sendo estrutural, o racismo muitas vezes se manifesta nas sutilezas. É mais óbvio quando se trata de uma discriminação, uma injúria racial, em que o sujeito comete um ato contra o outro. Mas como estamos falando de racismo estrutural, isso significa que não está no sujeito, mas nas estruturas, ou seja, naquilo que dá base às relações. Mesmo afrodescendentes ou sujeitos não brancos têm dificuldades de perceber ou dominar a situação ou atos, e isso demanda um tempo de elaboração do sujeito e dos sujeitos envolvidos. Uma manifestação do racismo estrutural é o silenciamento da instituição diante de situações racistas. Parece até contraditório falar que o silêncio é uma manifestação, mas nesse caso é sim. Então, quando uma criança negra é chamada pelo colega de macaco, pretinho, ou ouve que o cabelo dela é feio, é ruim, as pessoas adultas responsáveis pelo processo educativo não fazem nada. Ou seja, silenciam. Temos uma manifestação de racismo estrutural, ainda que elas tenham se sentido incomodadas e não tenham agido por não se sentirem preparadas para lidar com o fato. Se elas não levam isso adiante e não procuram ajuda, essas pessoas então compactuando com o racismo estrutural. Não ter a representatividade de afro-brasileiros e afro-brasileiras vale destacar em situações positivas, seja nas imagens que fazem parte da decoração do espaço escolar, seja no material didático, nos materiais de pintura ou entre os brinquedos da educação infantil, como bonecos e bonecas negras. Também um indicativo de racismo estrutural na escola. Ou, por exemplo, quando vemos pessoas negras apenas no quadro de apoio responsáveis pela limpeza e pela comida, e não em cargos de direção ou coordenação. Podemos percebê-las em 3 grandes leis estruturantes e estruturais do sistema de educação: a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, LDB, Lei número 9.394, 1996, e o Plano Nacional de Educação, PNE, Lei número 13.005, 2014. Na Constituição Federal, existem vários artigos que remetem ao tema. O artigo 3º estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa no Brasil e tem 4 incisos, que são: primeiro, construir sociedade livre, justa e solidária; segundo, garantir o desenvolvimento nacional; terceiro, erradicar a pobreza e a marginação e reduzir as desigualdades sociais e religiosas; quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outra formação de discriminação. Ainda que não falem da educação, obviamente não vamos superar as desigualdades e combater a discriminação sem educação. No artigo 5º, que versa sobre os direitos fundamentais, tem o inciso 42, que estabelece o racismo como crime inafiável. No artigo 206, sobre os princípios de educação brasileira, temos o inciso 1, que trata de igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Não há menção necessariamente à educação antirracista, mas nós sabemos que nem todos os grupos populacionais
têm a mesma condição de acesso às escolas e daí a necessidade de educação antirracista. Na LDB, artigo 3, reitera os princípios estabelecidos na Constituição para a educação e insere outros. Mas o principal artigo que ancora a educação antirracista na legislação educacional no artigo 26A, que foi primeiramente adicionado pela Lei 10.639, 2003, e depois suplantado pela Lei 11.645, 2008, que define que o currículo de educação básica deve ter conteúdo das culturas africana, afro-brasileira e indígena. No PNE, a meta 7 define qualidade e a estratégia 25 menciona diretamente a educação antirracista. Essa foi uma grande conquista de educadores e educadoras negros e negras durante a tramitação do plano, porque explicita claramente que, para que o Brasil consiga estabelecer de fato educação de qualidade, é preciso superar o racismo na educação. É preciso ter uma escola antirracista. Indubitavelmente, esta lei e depois a Lei 11.645, 2008, teve importância enorme ao pautar o debate de educação antirracista em todos os âmbitos educacionais. Mesmo que seja um debate de negociação no sentido de educadores, gestores e gestoras, quererem negar a existência do racismo na escola e a necessidade desse debate. Ainda que ele acolha dessa forma, debate importância porque significa que há tensionamento. Ali impôs uma agenda que teve um efeito dominó. Nos estados e municípios, muitas decisões foram tomadas nos últimos 17 anos com relação à formação de docentes, produção de material didáticos e paradidáticos para uso de uma sala de aula, etc. Já tínhamos experiências antirracistas antes da lei, mas ela deflagrou esse processo nas escolas e secretarias. Aliás, é muito importante destacar e valorizar essas iniciativas. Há muitas escolas e professores, professoras realizando experiências de educação antirracista em todo o Brasil, de creche ao ensino superior. Isso sem contar as iniciativas comunitárias como cursinhos populares. Esses grupos lutam pela inclusão, não apenas reivindicando, mas desenvolvendo e criando propostas antirracistas. Qual é o papel das redes de ensino na efetivação de uma educação antirracista que vai além dos projetos pontuais? No âmbito do sistema educacional, instaurar insistências que sejam núcleos ou coordenadorias de educação antirracista dentro das secretarias de educação, assim como foi, por exemplo, a Secretaria de Políticas de Promoção para a Igualdade Racial, CEP, quando instituída em 2003, quando você tem uma coordenadoria que cuida das relações raciais, você está sinalizando a importância que dá o tema e o seu peso político. Além de instalar essa instância, é preciso destinar recursos e equipe para que ela exista de fato e possa realizar um diagnóstico da rede e elaborar um plano de ação de forma democrática. Esse trabalho certamente resultará em informações e outras ações, como concursos que incentivem as escolas a desenvolverem projetos de educação antirracista, o que seria bem interessante para fortalecer quem já está fazendo isso e para incentivar quem ainda não começou. As secretarias também podiam realizar mostras pedagógicas com o tema de educação antirracista para incentivar os docentes a apresentarem suas ações e trocar experiências e incentivar a elaboração de materiais.
Outro ponto fundamental é o incentivo à pesquisa, que pode e deve ser feito pelos gestores e gestoras educacionais, em parceria com a universidade e seus órgãos de pesquisa. A partir dela serão criados conhecimentos sobre a questão do racismo e o seu enfrentamento na escola, mantendo o assunto em pauta permanentemente e extrapolando as fronteiras acadêmicas para circular no espaço e na comunidade escolar. Como a relação da escola com o território de entorno pode ajudar a combater o racismo? A questão da escola, enraizada em sua comunidade e olhando para o território, é fundamental na educação brasileira. E, na verdade, um princípio pedagógico defendido pelo norte-americano John Dewey, 1859 e 1952, e que Anísio Teixeira, em 1971, incorpora nas suas proposições político-pedagógicas. Ele defende o rezamento da escola no território, inclusive por meio do currículo, que embarque os anseios e os saberes da comunidade. No Brasil, onde o mito da democracia racial é parte componente desse país, estruturalmente racista, esse rezamento da escola no território tem um efeito especial, principalmente em territórios periféricos, onde está a maior parte da população negra e indígena. Pensemos em uma escola localizada na periferia da capital paulista, onde muitos jovens negros são assassinados pela política ou uma criança negra precisa levantar a blusa ou entrar em uma loja para mostrar que não está roubando. Se essa instituição está em parceria com o território, olhe o que está acontecendo ao seu redor e reconheça os sujeitos e a realidade local. Ela precisa colocar essa questão no seu currículo. O racismo deverá ser necessariamente discutido dentro da sala de aula, em vários componentes curriculares, e a escola vai desenvolver ações para enfrentar esse estado das coisas. Entenda a importância das cotas. Aqui eu vou mostrar mais um videozinho para vocês. Sempre teve pensão para filha de militar, mesmo casada. Isso é cota. É muito bom você chegar na universidade e encontrar outros companheiros negros por conta da cota que nós conseguimos trazer para a comunidade negra, porque a cota no Brasil sempre existiu. Sempre teve colégio militar para filho de militar, isso é cota. Sempre teve pensão para filha de militar, mesmo casada, isso é cota. Sempre teve atendimento especial para os filhos dos fazendeiros, a cota do boi. Sempre houve privilégio e apadrinhamento para aqueles elementos que tinham cargos políticos. Tudo isso é cota. No momento em que a gente reivindica que a justiça social possa fazer com que o brasileiro negro seja ressarcido pelos 400 anos de trabalho, de tecnologia, de crescimento que ele deu a esse país, isso é revertido, isso é transformado em alguma coisa que é... Não está inferiorizando o negro. Ninguém está pedindo nota, ninguém está pedindo nada. O que a gente tem é que diminuir esse descompasso. A sociedade branca, que é homofóbica, que é racista, que é machista, ela acha que nós tínhamos que ficar só na senzala. A Casa Grande jamais nos aceitaria. Doutores, psicólogos, dentistas. Imagina, cotas é reparação. Cotas é todo um processo para fazer justiça da mão escravagista que construiu essa nação. Lembrar que a educação pública foi negada a nós negros desde sempre. Em 1837, você tem uma lei que proíbe a entrada de negros na escola pública, uma lei que perdura até os anos 50. Um dia após a assinatura da Lei Áurea, o
primeiro ato de um grupo de homens e mulheres negros na Paraíba foi reivindicar a educação para os seus filhos. O acesso à educação sempre foi pautado pelos nossos como um lugar de virada. Eu tive uma professora que ela chegou falando, né, nesse auge aí, quando começou a implementação das cotas da UNB e tal, falando mal das cotas. E quando ela chega na sala de aula trazendo esse debate desse jeito, sendo professora, estando num lugar, né, de hierarquia, ela autoriza os alunos, né, que eram alunos em sua maioria da elite, né, a falar os mais diversos tipos de absurdo. Não é só a gente ter alunos e alunas negras dentro da universidade. A gente precisa de espelho. A gente também precisa se enxergar lá em um outro lugar. A gente precisa se enxergar nos servidores, a gente precisa se enxergar nos professores e professoras. E ocupando esses espaços, que são espaços de poder também, né? Conhecimento é poder, a gente sabe disso, né? Informação é poder, é fundamental para que esse novo perfil de alunado que ingressa na universidade consiga enxergar perspectiva para além da formação, né? Para além da graduação. A gente tem essa sequela, né, na formação do nosso país, a gente tem esse crime histórico que aconteceu, em que enquanto a gente não olhar para isso de maneira estrutural, colocando a questão da negritude na centralidade do debate político, não vai ter sociedade boa para ninguém. O mundo acadêmico quer sempre negar os nossos saberes. A gente pode fazer marcha das mulheres negras, eles podem nos rotular como eles quiserem, mas quando você chega dentro da academia, é muita dureza para eles. Porque a gente domina todo mundo deles, até o pós-doutoramento, experiências no exterior. E a gente ainda domina a nossa tradição cultural, que eles não dominam, que eles não conhecem, que eles não respeitam. E aí eles têm que engolir em seco, porque nós sabemos tranquilamente tudo que eles sabem. E eles não sabem tudo que nós sabemos. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. Assim, resumindo basicamente o que esse vídeo quis mostrar, o quê? Alunos de polícias, alunos de fazendeiro, enfim, né, de pessoas consideradas importantes, têm direito de certas coisas, enquanto o negro não tem direito e tenta correr atrás para ver, né, o que eles conseguem com tudo isso. Que políticas públicas precisam ser priorizadas para que a educação antirracista ocorra de fato? No que diz respeito à gestão geral das políticas educacionais, um primeiro ponto é rever quais são as prioridades de forma a fazer com que as questões relativas às diferenças e às desigualdades ganhem centralidade. Isso significa que ela vai disputar espaço com outros temas, por exemplo, a política de avaliação extrema com base em testes de aprendizagem. Já ouvi muitas vezes depoimentos de professores que pararam de realizar certa atividade, como leitura literária, com as crianças porque precisavam prepará-las para a prova do Sistema de Avaliação de Educação Básica, SEAB, ou no caso do Estado, do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, SARASP. Para escolas implementarem projetos político-pedagógicos comprimidos com a educação antirracista, é preciso tempo de estudo, de dedicação para elaboração, implementação e avaliação dessas atividades. Mas esse tempo é a todo momento disputado por demandas de toda a ordem, que recaem sobre a escola e isso interfere na prática pedagógica. Uma grande lição das nossas crianças
sobre o racismo. Olha, e durante a festa, 2 momentos tocantes que a gente vai reviver agora aqui no Fantástico. São 2 vídeos. Um trata da violência e o outro do racismo. Primeiro a gente vai mostrar o do racismo. Nossas crianças deram um belo exemplo. Veja só. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando do racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não seria mais fácil? Não, porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. É igual, né, gente? Para finalizar o nosso trabalho, a gente acabou de apresentar o vídeo. É um vídeo muito forte, muito marcante, onde que colocam as crianças de frente para uma mulher negra e pede para eles, né, falar as frases que estão escritas lá, que o cabelo dela é feio, que ela é feia, que a cor da pele dela é feia. E assim, são várias frases que eu, sinceramente, vendo o vídeo assim, até eu me emociono, que eu acho muito forte para você falar isso para alguém. E, infelizmente, né, muitas pessoas conseguem falar isso pro outro, principalmente dentro da sala de aula. Eu, sinceramente, eu não conseguiria falar.
E ele mostra que as crianças elas se emocionaram e a repórter pergunta o porquê. E eles simplesmente falam que eles são iguais àquela mulher. Eles têm as mesmas características de que ela. Então como que eles vão conseguir julgar o outro se eles são praticamente o espelho daquilo que eles estão vendo, né? Então assim, esse foi o nosso trabalho de gestão escolar e o que a gente quis mostrar, né, falando sobre a discriminação nesse trabalho. Porque o gestor, ele tem que tentar englobar isso tudo dentro da sala de aula, ele tem que conseguir fazer um trabalho para tentar ao máximo trazer os alunos para ele, tentar um ambiente harmonioso dentro da sala de aula, preparar melhor os profissionais, né, que estão ali, para qualificar melhor eles, para eles dar um bom engajamento dentro da sala de aula, para parar com racismo, preconceito e, enfim, todos são iguais, independente do tom de pele, da nossa cor, da raça, do nosso cabelo. A gente tem que respeitar o próximo e, enfim, a sociedade ela tem que parar com isso, de julgar as pessoas, porque não existe as pessoas que é o certo, o que é o errado, o que é o bonito, o que é o feio. Não tem disso da pessoa ser feia pelo fato dela ser negra ou bonito por ser louro, do olhos azuis. Então, assim, temos que respeitar as pessoas e a sociedade, parar de com julgamentos. Somos todos bonitos, somos todos iguais e simplesmente respeitar o próximo. Obrigada, até o próximo vídeo.